Bom dia, mulheres. Eu sou a mentora Ilane. Que a paz do Senhor esteja com todas. E hoje nós vamos meditar, no capítulo 5 de Neemias e que o Espírito Santo ele possa falar profundamente ao nosso coração. E o capítulo 5 ele nos fala da seguinte maneira: Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos, porque havia quem dizia: Nós, nossos filhos, as nossas filhas somos muitos, então tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: As nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Também havia quem dizia: Tomamos emprestado dinheiro até para o tributo do rei, sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos, e os nossos filhos como os seus filhos. E eis que sujeitamos nossos filhos e as nossas filhas para serem servos. Até algumas de nossas filhas são sujeitas que já não estão no poder das nossas mãos, e outros têm as nossas terras e as nossas vinhas. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, muito me indignei. E considerei comigo mesmo no meu coração. Depois adverti os nobres e os magistrados, e disse-lhes: Usura tomais cada um de teu irmão. E convoquei contra eles uma grande multidão. E disse-lhes: Nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos como os escravos, de acordo com as nossas posses, e vós, outra vez, venderíeis os vossos irmãos a nós? Então se calaram e não souberam o que responder. E disse mais: Não é bom que o fazeis, porventura? Não andareis no temor do nosso Deus? Por causa do opróbrio dos gentios e os nossos inimigos. Também eu, meus irmãos e meus servos, a juro lhes temos emprestado dinheiro e trigo, deixemos este ganho. Restituí-lhe-eis vós, peço as terras, as suas vinhas e os seus olivais e as suas casas, como também a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que vós exige deles. Então disseram: restituir-lhes-emos, a nada procuraremos deles, faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme a esta palavra. Também sacudi as minhas vestes e disse: Assim sacuda Deus todo o homem da sua casa e do seu trabalho que não cumprir essa palavra, e assim seja sacudido e fique sem nada. E toda a congregação disse amém, e louvaram ao Senhor, e o povo fez conforme a esta palavra. Também desde o dia em que mandou que fosse seu governador na terra de Judá, desde o ano 20 até o ano 32 do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu e nem meus irmãos comemos o pão que eu tinha direito por ser governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e tomaram-lhes o pão e o vinho, além de 40 ciclos de prata, até os seus servos dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor de Deus. Como também na obra deste muro fiz a minha parte e terra nenhuma compramos. Também todos os servos se ajuntaram ali para trabalhar. Além disso, os judeus e os magistrados, 150 homens, e também os que vinham de nós e dentre as nações que estavam ao redor de nós, comiam na nossa mesa. E o que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas, escolhidas também aves, se me preparavam, e o de 10 em 10 dias, muito vinho, e de todas as espécies. Nem por isso exigi direitos como governador, porquanto servidão, desde o povo era grande. Lembre-se de mim.
para bem, o meu Deus, de tudo quanto fiz a este povo. O capítulo 5 de Neemias, ele vem nos falar muito forte, né, sobre o clamor, né, lá no versículo 1 até o 5, ele fala sobre o clamor do povo. O povo, ele estava ali oprimido, os pobres, eles reclamavam que eles estavam passando fome. E alguns, às vezes, precisavam até hipotecar as próprias terras, né, as vinhas, as casas, para poder comprar alimento. E outros também acabavam contraindo dívidas para poder pagar os impostos. E às vezes eles chegavam até a vender os próprios filhos como escravo por causa da pobreza. Ali o rei cobrava muita taxa, muito imposto, então assim o povo não aguentava mais aquela situação. E uma lição que eu tiro aqui do versículo 1 até o 5 é que a opressão e a ganância estava destruindo a unidade do povo. Ali estava um já se revoltando contra o outro, porque já não aguentava mais viver aquela opressão. E do capítulo 6 até o 13, onde Neemias ele enfrenta essa injustiça, né? Ele fica indignado e ele vai até os nobres, ele vai até os governantes para indignado com o que eles estavam fazendo, né? Falou com eles, não, que vocês estão cobrando juros, né? Explorando os seus próprios irmãos, e ele exige que os governadores, né, aqueles nobres ali, devolva as terras, que devolva as casas, né, os bens que eles haviam tomado. Que a partir daquele momento eles parassem de cobrar, né, aqueles juros que eles cobravam dos seus próprios irmãos. E os líderes, com aquela indignação de Neemias, né, quando ele foi lá e enfrentou, os líderes eles reconheceram o erro e eles prometeram obedecer. E qual que é a lição que eu tiro aí desse versículo 6 até o 13 para nós? Que o verdadeiro líder, ele não ignora a injustiça. Né? Ele confronta o pecado com coragem e ele busca restaurar a paz. Né? Às vezes a gente fica chateado quando um líder chega, né, e vem nos falar algo que às vezes nos confronta. Quantas vezes a gente fica chateado, né, por ser confrontado, mas o verdadeiro líder, ele faz isso. Se ele vê que você está fazendo algo errado, é o papel do verdadeiro líder fazer esse confronto, porque ele quer te ajudar, ele quer restaurar essa paz. Né? E depois nós vemos lá do capítulo 14 até o 19, onde fala sobre o exemplo, né, de Neemias. Ele conta que durante 12 anos que ele foi governador, ele não cobrou nenhum tipo de benefício que ele tinha direito de receber. E pelo contrário, né, ele sustentou muitas pessoas com seus próprios recursos, porque ele temia a Deus. Então, ele foi diferente dos governadores anteriores. E a lição que eu tiro aí é que a liderança cristã, ela deve ser marcada por servir, né, por humildade, generosidade, por temor ao Senhor e não pelo desejo de lucro. E infelizmente, no mundo nosso de hoje, o que nós vemos de pessoas que não têm nenhum temor de Deus, que às vezes exploram seus próprios irmãos, cobrando às vezes aí, nós vemos todos os dias aí, às vezes, pessoas cobrando, vendendo até pedaços de terra no céu, usando às vezes a inocência das pessoas. Então essas pessoas perderam, né, o verdadeiro temor ao Senhor. E para finalizar, eu quero colocar aqui para vocês os principais ensinamentos que esse capítulo 5 nos traz. Primeiro, Deus se importa com a maneira como nós tratamos as pessoas. Então, nós devemos ter muito cuidado como nós tratamos o nosso irmão. Depois vem a injustiça entre os irmãos, enfraquece a obra de Deus. Então, às vezes, nós vemos alguns irmãos, né, desviando dos caminhos do Senhor, e às vezes nós até julgamos, mas nós não sabemos que às vezes pode ter acontecido alguma injustiça ali,
e ele acabou que se afastou, né, dos caminhos do Senhor por esse motivo. E quem lidera, né, outro principal ensinamento que me traz aqui é que quem lidera, ele deve dar exemplo de integridade e generosidade. Outro ensinamento que esse capítulo me trouxe é que o arrependimento verdadeiro, ele produz mudança de atitude. E a parte principal, né, que é o versículo-chave para mim desse capítulo 5, que fala no versículo 15, fala, o que eu fazia era por temor de Deus. Então, o temor de Deus, ele deve estar acima de qualquer interesse pessoal. Eu preciso ter temor a Deus, e às vezes nós estamos perdendo esse temor, né? Então, esse versículo, ele resume o coração de Neemias, que ele escolheu agir corretamente, não por obrigação, mas porque ele desejava honrar a Deus. E eu queria deixar, né, nesse momento aqui, um, uma, como se diz, uma mensagem para poder você guardar aí, né, nesse dia de hoje, que a reconstrução dos muros, ela só faz sentido quando Deus também reconstrói o caráter e a justiça do seu povo. Então não adianta eu fazer a obra, eu mostrar para os outros o que eu estou fazendo, se por dentro eu não for reconstruída, se ainda existir muros que precisam ser derrubados e reconstruídos. Às vezes eu quero levar a palavra de Deus, mas eu não faço conforme a palavra. Então nós temos que ter muito cuidado ao falarmos, ao levarmos a palavra do Senhor, porque a primeira coisa que eu tenho que ser é exemplo. E esse exemplo eu começo dentro do meu lar, dentro da minha casa. Não adianta eu lá na igreja, eu lá na minha congregação, eu ser a melhor pessoa do mundo, mas dentro da minha casa eu não consigo reconstruir, eu não consigo cuidar, às vezes, do meu próprio marido, do meu próprio filho. Então, seria talvez um momento para nós repensarmos o que eu preciso hoje reconstruir dentro do meu lar. Qual o exemplo que eu estou dando aqui dentro da minha casa hoje? Para os meus filhos, para o meu esposo, porque às vezes nós lutamos tanto querendo levar os nossos filhos, né, para os caminhos de Deus, às vezes levar o esposo para os caminhos de Deus, mas o que nós estamos refletindo para eles é que às vezes não vale a pena, porque ele não vê a reconstrução em você. Então você precisa mostrar essa reconstrução em você. E eu quero orar com vocês hoje. Senhor, meu Deus, poderoso Pai, que nessa manhã, Senhor, essa palavra tenha falado aos corações dessas nossas irmãs. Senhor, que o Senhor possa, neste momento, estar tocando, Senhor, a vida de cada uma. E que cada uma, nesse instante, Senhor, possa estar vindo à mente o que precisa ser reconstruído. O que eu preciso, Senhor, me traz mais o seu temor. Senhor, que o temor de Deus seja acima de qualquer atitude, de qualquer exemplo que eu tenta passar para as pessoas, mas que o Senhor possa me restaurar nesta manhã, que o Senhor possa restaurar cada uma, Senhor, que está aqui nesta manhã, ouvindo essa mensagem, em nome de Jesus, e que cada uma tenha um dia abençoado.